pessoal do Café com Leitura e você, sejam bem-vindos ao final do capítulo número 3 do livro A Isca de Satanás. Se não fosse o meu pastor haver reprimido os dons que tenho, eu teria tido liberdade. Ele não permitiu que eu seguisse meu destino no ministério. Ele fez com que as outras pessoas se virassem contra mim. Se não fosse meu ex-marido, meus filhos e eu não teríamos tido esse problema financeiro. Se não fosse aquela mulher da igreja, eu ainda teria o respeito dos líderes. Por causa de suas fofocas, ela destruiu-me e a qualquer esperança que eu tinha de ser respeitada. A lista é interminável. É muito fácil culpar os outros pelos nossos problemas e imaginar como estaríamos bem melhor se não fosse pelos outros ao nosso redor. Gostaria de enfatizar o seguinte ponto. Absolutamente nenhum homem, mulher, criança ou demônio poderá tirá-lo da vontade de Deus. Ninguém, a não ser Deus, detém seu destino. Os irmãos de José tentaram de todos os modos destruir a visão que Deus lhe deu. Eles pensaram ter acabado com José. Disseram com suas próprias palavras: "Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. Vejamos em que lhe darão os sonhos." Gênesis 37, 20. Estavam a fim de destruí-lo. Não foi um acidente. Foi deliberado. Não queriam que existisse oportunidade para o sucesso dele. Agora você acha que quando os irmãos de José o venderam como escravo, Deus lá do céu olhou para o Filho e para o Espírito Santo e disse: "Que faremos agora?" Vejam o que os irmãos de José fizeram. Eles destruíram os planos para José. Temos de pensar em algo rápido. Temos outro plano alternativo? Muitos crentes reagem a situações de crise como se fosse exatamente assim que acontecesse no céu. Você consegue ver o Pai dizendo a Jesus: "Jesus, Jim acabou de ser demitido por causa de uma mentira de um colega de trabalho. Que faremos agora?" Você tem alguma outra vaga? Você tem alguma outra vaga aberta para ele lá embaixo? Ou: "Jesus, Célia está com 34 anos e ainda não se casou. Você tem algum rapaz disponível para ela lá embaixo?" O rapaz com quem queria que ela se casasse, casou-se com a melhor amiga, que fez uma fofoca sobre ela e roubou o coração do rapaz. Parece uma coisa absurda. E mesmo assim, a forma como reagimos insinua que esse é o modo como vemos a Deus. Vejamos o que aconteceria com José em nossas igrejas atualmente. Se ele fosse como a maioria de nós, você sabe o que estaria fazendo? Planejando uma vingança. Ele se confrontaria com pensamentos como: "Quando eu colocar as mãos naquela pessoa, eu o matarei. Eu a matarei pelo que fez comigo. Ela me paga." Mas, se José houvesse realmente tido essa atitude, Deus o deixaria apodrecer no calabouço. Isso porque, se tivesse saído da prisão com este impulso, teria matado, cortado a cabeça de 10 líderes das tribos de Israel, até mesmo Judá, linhagem da qual descende Jesus. Exatamente os que mais maltrataram José foram os patriarcas de Israel. E Deus prometeu a Abraão que eles começariam uma nação. Através deles, Jesus viria. José se livrou da ofensa e o plano de Deus foi cumprido na sua vida e na de seus irmãos. Será que isso poderia ficar pior? A prisão foi um teste para José, mas foi também uma época de oportunidade. Havia 2 outros prisioneiros com José e ambos tiveram sonhos muito vívidos e atormentadores. José interpretou ambos os sonhos com grande exatidão. Um dos homens seria restaurado, enquanto o outro seria executado. José pediu àquele que seria restaurado que se lembrasse dele quando tivesse adquirido o favor de Faraó. O homem voltou a servir ao Faraó, mas 2 anos se passaram e ele não deu notícias. Foi outra decepção para José e outra oportunidade para ficar ofendido. Deus sempre tem um plano. Chegou a vez de o Faraó ter um sonho perturbador. Nenhum de seus magos ou sábios puderam dar-lhe explicação. Foi então que o servo restaurado se lembrou de José. Ele compartilhou como José tinha interpretado o seu próprio sonho e o sonho do seu companheiro na prisão. José foi trazido ao Faraó.
Disse-lhe o significado de seu sonho. A fome iria assolar o país. E sabiamente instruiu sobre como se preparar para a crise. Faraó imediatamente o promoveu. Ele seria o segundo homem mais importante no comando do Egito. José, com a sabedoria que Deus lhe dera, preparou tudo para a fome que estava por vir. Mais tarde, quando a fome chegou a todas as nações conhecidas, os irmãos de José foram ao Egito buscar ajuda. Se José guardava alguma coisa em seu coração contra seus irmãos, essa seria a hora da desforra. Ele poderia tê-los jogado na prisão, torturado e até mesmo matado. Não seria culpado, porque era o segundo homem mais importante do Egito. Seus irmãos não tinham nenhuma importância para Faraó, mas José decidiu dar-lhes os grãos sem pagamento. Depois receberam a melhor terra do Egito para suas famílias e do melhor que ela oferecia. Em resumo, tudo o que havia melhor no Egito lhes foi dado. José terminou abençoando aqueles que o amaldiçoaram e fazendo bem àqueles que o odiavam. Mateus 5,44. Deus sabia o que os irmãos de José iriam fazer, mesmo antes que o fizessem. De fato, o Senhor sabia o que eles iriam fazer antes de dar o sonho a José e antes mesmo do nascimento deles. Vejamos o que José disse a seus irmãos quando se reuniram. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome e terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós quem me enviastes para cá, e sim Deus. Quem enviou José? Seus irmãos ou Deus? Deus o enviou por intermédio de 2 testemunhas. José disse a seus irmãos: não foste vós quem me enviaste. Ouça o que o Espírito tem a dizer. Como já foi discutido, nenhum homem mortal ou demônio pode antecipar-se aos planos de Deus para a sua vida. Se você conhecer a verdade, ela o libertará. Mas há somente uma pessoa que pode tirá-lo da vontade de Deus, e essa pessoa é você. Considere os filhos de Israel. Deus enviou um libertador, Moisés, para tirá-los da escravidão do Egito e levá-los à terra prometida. Após 1 ano no deserto, os líderes foram enviados para espionar a terra. Eles voltaram reclamando. Tinham medo das outras nações que ocupavam a terra e tinham um contingente militar maior e mais forte. Todos os israelitas, com exceção de Josué e Calebe, concordaram com os líderes. Eles sentiam como se Deus os houvesse trazido para morrer. Ficaram ofendidos com Moisés e com Deus. Essa situação continuou por mais de 1 ano. Porque se sentiam ofendidos, aquela geração nunca viu a terra que Deus prometera. Muitos servem a Deus de todo o coração e passam por situações muito difíceis por terem sido maltratados por ímpios ou crentes carnais. A verdade é que foram tratados injustamente, mas ficar ofendido apenas cumpre o propósito do inimigo de tirá-lo da vontade de Deus. Se você ficar livre da ofensa, permanecerá na vontade de Deus. Se você continuar ofendido, será levado ao cativeiro pelo inimigo a fim de cumprir seu propósito e sua vontade. Faça a sua escolha. É muito mais proveitoso ficar livre da ofensa. Devemos lembrar-nos de que nada pode vir contra nós sem o conhecimento prévio de Deus. Se o diabo pudesse destruir-nos a qualquer momento, já nos teria aniquilado há muito tempo, porque ele, com toda a sua força, odeia o homem. Lembre-se sempre dessa exortação. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Note que o versículo diz que Deus proverá livramento e não proverá um livramento qualquer. Deus conhece todo tipo de circunstância adversa que encontremos.
não importa se grande ou pequena, e planejou o livramento para escaparmos. E o que é mais interessante, quando parece que um plano de Deus foi abortado, na realidade, esse vem a ser o caminho para se cumprir aquele plano, se estivermos em obediência e livre da ofensa. Lembre-se então, submeta-se a Deus, não aceitando ofensa. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Tiago 4:7. Resistimos ao diabo quando não nos ofendemos. O sonho ou a visão provavelmente acontecerá diferente do que você imaginou. Mas a palavra e as promessas de Deus nunca falharão. Só nos arriscamos a abortá-los quando estamos em desobediência. Outro tipo de traição. Muitas pessoas nunca tiveram o tratamento que José recebeu de seus irmãos. Não teria sido tão doloroso se seus inimigos houvessem feito isso. Mas foram seus irmãos, sua carne e seu sangue. Eles é que deveriam ter encorajado, apoiado, defendido José e cuidado dele. Poderia haver uma situação pior do que essa que José viveu? Uau! Ok, pessoal, terminamos aqui o capítulo número 3. Obrigada por estar comigo até agora. E se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva nesse canal agora. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo capítulo. E nos vemos no capítulo número 4. Até mais!